Hoje eu gostaria de te convidar a fazer comigo mais uma reflexão bíblica baseada no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, que nos diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses que se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Vamos entender esse texto. Primeiro o apóstolo Paulo que fala para o jovem Timóteo: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo não era filho de Paulo, no sentido biológico, mas a consideração que Paulo tinha por ele, Paulo via como um filho. E assim como o pai quer o melhor para o seu filho, ele procura fazer o melhor para o seu filho. Assim Paulo agia em relação a Timóteo. Então ele diz: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Então, quando ele diz segundo as profecias, significa de acordo com as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então, Paulo, ele conscientizou a Timóteo sobre as profecias. E, pelo conhecimento da profecia, ele pôde entender o que se passava na vida dele. Porque todo aquele que se compromete com a palavra de Deus, eles vão sofrer uma consequência. E isso está profetizado dentro da palavra. Então Paulo conscientizou Timóteo, assim como o pai conscientiza o filho que ama, a respeito da realidade da vida e do evangelho. E ele então aconselhou a Timóteo: combate firmado nelas, nas profecias, na palavra de Deus, o bom combate. Qual que é o bom combate? O bom combate é um combate que nós fazemos parte dele todos os dias na guerra espiritual entre o bem e o mal, na qual nós temos a consciência de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos e potestades que habitam na região celeste. Então nós não vamos procurar combater o homem, nós vamos procurar combater o que influencia o homem. Então este é o bom combate. E para poder combater o bom combate, nós devemos usar as armas de Deus. E a principal dessas armas é a fé que nós temos na palavra de Deus. Por isso Paulo diz: mantendo a fé e a boa consciência. Né? Então assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós mantemos a fé, ou seja, colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, quando nós agimos de acordo com a palavra e não de acordo com aquilo que o mundo considera correto, nós estamos mantendo a fé e a boa consciência. Mas Paulo também nos relata aqui experiência de pessoas que rejeitaram a boa consciência, quer dizer, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é necessariamente a boa consciência? A boa consciência é a consciência que nós temos mediante o Evangelho, que é a verdade de Deus. O Evangelho nos conscientiza sobre a verdade. Esta é a boa consciência. Então, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, tendo rejeitado a verdade,
querendo interpretar a vida, as coisas do seu próprio modo, do seu próprio achismo e não de acordo com a vontade de Deus, vieram a naufragar na fé. E muito tristemente eu digo para vocês que é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão rejeitando a boa consciência. A consciência que o Evangelho nos traz de como devemos viver a vida, de como devemos proceder, de como devemos agir e como devemos reagir. E quando nós rejeitamos a boa consciência, nós naufragamos na fé. Nós afundamos na fé. Nós não temos mais uma fé viva. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemarem. Pode parecer estranho essa palavra de Paulo, né? Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje e falasse isso, com certeza ele seria recriminado. Falando, mas que isso, entregar os outros para Satanás? Nós devemos abençoar, não é entregar ninguém para o diabo e tudo. Mas nós devemos entender qual o contexto que Paulo ele apresenta essas palavras. Quando ele diz que os quais entreguei a Satanás para serem castigados, não significa que ele foi e conversou com Satanás, orou a Satanás para castigar essas pessoas, não é nada disso. Quando ele diz que ele entregou a Satanás, é que simplesmente ele deixou que esses dois homens, Himeneu e Alexandre, vivessem a vida de acordo com suas próprias convicções. Paulo não mais insistiria com eles a respeito do Evangelho. Não iria mais mostrar a eles o caminho da salvação por um único motivo, porque eles blasfemavam contra a palavra. Infelizmente, nos dias de hoje, existem pessoas assim. Quando você vai levar a palavra de Deus para elas blasfemam. E quando uma pessoa insiste em fazer tal coisa e não quer reconhecer o seu erro, o que nós devemos fazer é isso: deixá-la viver de acordo com as suas próprias convicções. E assim, elas permitem que Satanás venha fazer parte da vida dela. É assim que se entrega alguém a Satanás. Se a pessoa não quer ouvir, cale-se. E assim, quando uma pessoa ela entrega a Satanás, ela é castigada por ele, porque Satanás não dá carinho para ninguém, ele não faz o bem a ninguém. E o que é muito triste analisando essa palavra, irmãos, é percebermos que nos dias de hoje muitas pessoas, elas mesmas, se entregam a Satanás, negligenciando a palavra, rejeitando a palavra, blasfemando contra a palavra. Então eu venho aqui deixar para vocês hoje essa reflexão. Vamos combater o bom combate. O nosso treinamento de guerra é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia, é o exame das Escrituras, o estudo da palavra. A nossa prática de guerra é o esforço diário em vivermos o Evangelho. Esta é a proposta que eu venho trazer para você hoje. E para mim, vamos combater o bom combate. Pense sobre isso. Se você estiver disposto a guerrear, você terá um general invencível que te guiará em batalha. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach.